Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e com a mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós gostaríamos de ter um momento de oração agora, e para isso eu convido a todos os irmãos para orarmos juntos, essa grande congregação espalhada por todas as partes, por este meio virtual, e que creem na palavra de Deus. Então nós estamos reunidos agora e vamos buscar a presença do Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor está nos concedendo, pela noite que passou, por todas as bênçãos, por todas as vitórias alcançadas. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e pedimos a inspiração divina
para realizarmos este programa para a glória do nome do Senhor. E nós pedimos a bênção em favor de todos os nossos irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e nós leremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente, não é? Lembrando então que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E se o irmão ou a irmã reside em algum endereço próximo a esses dois endereços que nós citamos, então você é nosso convidado para estar conosco ali, adorando a Deus, e certamente a tua presença será uma bênção para nós. E com certeza nós cremos que você também será abençoado estando ali juntamente com os filhos de Deus, ali com a família de Deus, adorando o Senhor nosso Deus. Bom, dito isso então, meus queridos, ainda em tempo, eu também pediria aos irmãos que, quando você for assistir o vídeo, não se esqueça de clicar no joinha, no gostei. E também inscreva-se no canal se você gostar desta programação, é claro. Se você ama a palavra que é pregada aqui, então inscreva-se também nesse canal, o Portal da Mensagem Revelada, porque dessa forma o algoritmo vai impulsionar cada vez mais o nosso canal, os nossos vídeos, e mais pessoas serão alcançadas pela bênção de Deus, não é? Então nós cremos que isso seja uma bênção para todos. E agora, meus irmãos, nós vamos para a leitura bíblica, conforme está escrito aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 2, começando no versículo 1. Leiamos então. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Então nós lemos até o versículo 6, né? E agora, meus queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção
para o nosso deleite espiritual. O hino que nós vamos ouvir aqui tem por título Jesus me guia no caminho desta vida e é cantado pelo conjunto Canaã. Nesta série de programações que nós estamos tendo agora, nós decidimos trazer também uma série de hinos cantados pelo conjunto Canaã, né? Alguns deles, pelo menos, nós vamos rodar aqui na sequência, porque são hinos bonitos, são hinos antigos, que os crentes mais já antigos sempre ouviram e eles são muito inspirados, né? Então nós vamos ouvir, por isso não está havendo uma repetição, é apenas uma sequência de hinos deste conjunto aqui, que é o conjunto Canaã, né? Muito bom, então nós vamos ouvir esse hino agora, Jesus me guia no caminho desta vida, e depois disto nós retornaremos para darmos prosseguimento à bendita palavra do Senhor, a meditação da mensagem que está em apreço também, que é o poder de Deus para transformar. Ouçamos e meditemos. Caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida. Apesar de pequenino, Jesus me valerá. Jesus me guia no caminho desta vida. Nos momentos de tristeza e de sabores, eu confio em meu Jesus e dou louvores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e que também todos os nossos irmãos tenham sido abençoados através deste louvor. E agora, meus queridos, nós estamos com a mensagem aqui, o poder de Deus para transformar, e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 206. E vamos ler lentamente, naturalmente, pausadamente, para que todos possam compreender melhor e que haja um aproveitamento melhor de cada um dos nossos irmãos e irmãs, não é? Então vamos aqui no parágrafo 206. Você sabe o que Jesus disse a respeito disto? Ele disse:
negue o homem a si mesmo. Paulo o fez. Você diz, aquilo não quer dizer isso? Bem, por que Paulo seguiu isso então? Ele disse, eu nunca cheguei a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque vós construiríeis as vossas esperanças naquilo, mas eu chego em poder na demonstração do Espírito Santo, para que suas palavras sua fé seja edificada na palavra de Deus, não as manifestações da sabedoria. Então, ele está dizendo aqui sobre Paulo, né? Ele primeiro citou sobre Jesus e depois citou o que Paulo disse, né? Que nós lemos. Quando eu fui ter convosco, irmãos, eu não fui com a apresentação de palavras persuasivas, palavras científicas e assim por diante, mas eu fui ter com vocês com a demonstração do poder de Deus, do sobrenatural de Deus, porque senão a vossa fé seria edificada na minha sabedoria. Porque Paulo era um doutor nas Escrituras, né? Formado aos pés de Gamaliel e tudo, e então ele tinha muito conhecimento, mas ele disse, eu não fui ter convosco demonstrando esse conhecimento intelectual que eu tenho, porque senão vocês apoiariam a vossa fé em coisas materiais, em coisas terrenas, e a fé de um cristão não deve estar baseada dessa forma, em coisas terrenas, em sabedoria científica, não é? Muito bem. Parece que as pessoas perderam a sua modéstia e a decência comum. Elas não são como eram. Era assim. Quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, o povo estremecia. Sim, eles realmente estremeciam. Então ele está dizendo que o povo agora não é mais assim, né? A pessoa ouve a palavra, mas não dá tanto crédito, fica questionando, na verdade, né? Fica duvidando, mas antes era diferente. O povo ouvia um profeta, ele dizia, assim diz o Senhor, e eles aceitavam aquilo como sendo de Deus, não é? E se estremeciam, na verdade. As pessoas mudavam, pois elas tinham medo, mas agora elas perderam todo o receio disto. Elas não temem a Deus. Isso é muito triste, muito lamentável, não é? As pessoas não temem mais a Deus, não têm mais temor de Deus. Salomão disse, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Simplesmente o princípio disso. O temor de Deus é apenas o princípio da sabedoria. Mas o profeta pode falar, assim diz o Senhor, o povo diz, aqui está entre aspas, né? O povo diz, é bobagem, isso não é assim. Quer dizer, não se tem mais o temor de Deus, não se crê mais com
temor, com sinceridade, a ponto de achar que a palavra de um profeta é bobagem, não é? Veem, não há nenhuma esperança para eles. Eles dizem, ora, somos inteligentes, somos intelectuais, não precisamos ter esse tipo de coisa. Nós sabemos o que estamos falando. Pronto. Quer dizer, é nessa situação em que o mundo se encontra. Nós não precisamos de profeta nenhum. Nós temos que ter a nossa sabedoria para interpretar a palavra de Deus. É assim que dizem agora, não é? Então, as pessoas perderam a fé. As pessoas perderam o temor de Deus. É também um velho provérbio que os tolos andarão com sapatos de cravos, onde anjos temem pisar, certamente. Então, os tolos pisarão com sapatos de cravos, aonde os anjos ousam andar com temor, com reverência. Agora, o que é a transformação? Rapidamente aqui. Como obtemos isso? O que faz a transformação? Deus faz isto através do Espírito da sua palavra. Ele transforma, ele planta sua semente, lança seu Espírito sobre isso, e isso traz o produto. Seu Espírito Santo transforma a semente, palavra, para ser vindicada de sua espécie. Então, cada semente produzirá conforme a sua própria espécie, né? A espécie de semente que você mostra exatamente o que está em você. Você não pode esconder isto. Seja o que for que você interiormente, isto mostra o exterior. Você simplesmente não pode evitar isso. Você não pode fazer daquela árvore nada a não ser o que ela é. Vem, isto será daquela maneira. O Espírito Santo transforma as sementes que estão dentro disto. Não importa o tipo que a semente seja, isso transformará. Se é o mal, isto trará o mal. Se é um hipócrita, isto trará um hipócrita. Se é uma genuína palavra de Deus, isto trará um filho genuíno ou filha de Deus, através do filtro do homem que pensa. Quando a semente chega, isto vem através daquilo. Isto produz um filho e filha de Deus. Bom, vamos frisar um detalhe aqui. Quando a palavra que representa a água, a chuva, quando ela cai sobre uma semente, ela vai fazer aquela semente reproduzir. O tipo de semente que está ali, semeada na terra, será o tipo de árvore e o tipo de fruto que aquela semente
produzirá. Isso é muito interessante nós observarmos. Parece que é uma coisa simples, mas é muito interessante, porque se é uma semente de joio que está ali sepultada na terra, está dentro do chão ali, então o que vai acontecer? Quando a palavra for falada, quando a palavra for ouvida por aquela pessoa, então aquele tipo de natureza vai reproduzir e dar o fruto de acordo com aquela natureza daquela semente que está sepultada ali no chão. Não é interessante isso? Porque a palavra de Deus não faz somente o Espírito Santo mover em nossas vidas e transformar as nossas vidas. A palavra de Deus, quando ela cai, ela faz produzir também a semente maligna. Se é joio, vai nascer joio, e se é um cardo, vai nascer um cardo, e assim por diante. Certo dia, quando o mundo estava no caos de trevas, Deus, agora ouçam atentamente, porque não vamos falar só um pouquinho, mas veja, certo dia, quando o mundo estava outra vez em todos os tipos de religiões, lavando as mãos, as panelas, usando mantos diferentes e gorros e assim por diante, isso estava no meio de um caos total. O genuíno Israel de Deus estava tão pervertido das leis e estatutos de Deus, disse Jesus: vós, com vossas tradições, faz a palavra de Deus de nenhum feito para o povo, por suas tradições. E olhe para estes sacerdotes santos. Eles os chamaram e Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e fazeis suas obras. Vêem? Isto é exatamente o que ele disse, o que o Senhor Jesus Cristo disse: vós tendes por pai ao diabo, né? E quereis fazer as suas obras. Agora, quando o mundo está neste tipo de dificuldade, o Espírito de Deus moveu outra vez sobre uma semente que era predestinada. Ele traduziu e transformou Isaías capítulo 9, versículo 6, de sua promessa. Ele, Deus, foi feito carne humana para salvar aquela época do caos. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, aqui vem Deus, através do profeta, prevendo isto. Agora, recordem a palavra. O profeta previu isto, exatamente o mesmo profeta que viu Satanás esses últimos dias. Vem deste programa educacional e coisas que ele tem, programas religiosos. O mesmo profeta Isaías 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz,
Deus forte, Pai da eternidade. E o seu principado não haverá fim. E isto foi a palavra de Deus. E o Espírito movia sobre aquela palavra, e ela se formou no ventre de uma virgem, um homem, um filho nos nasceu, não criado. Aqui abre aspas e fecha aspas. Nasceu. Então Jesus não foi apenas uma criação, uma criatura, né? Ele foi um filho mesmo, nascido. Continuando, Satanás tentou outra vez a vaporizar isso. Ele o levou lá em cima e disse: se tu és o que dizes ser, então faça alguma desta cura aqui para mim. Mostre-me como tu podes fazer isto. Transforme este pão, estas pedras, em pão. Vamos te ver dar um mergulho, porque a Escritura diz que tu farias isto. Vê você, estes demônios religiosos hoje, que continuam a dizer aquela mesma coisa, se existe tal coisa como a cura divina, aqui está o irmão fulano de tal, vamos ver você curá-lo. Quer dizer, a pessoa chegou a fazer isso para o profeta irmão Brana, né? Não sei se você sabia disto. Disse, ó, eu não acredito em cura divina. Eu não acredito que você ora pela pessoa e a pessoa fica sã, sadia. Eu só acreditarei se eu puder ver com os meus olhos algo acontecer, né? Aquele mesmo diabo chegou para Jesus na cruz, disse, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. A palavra diz que ele era o Filho de Deus. O Espírito provou, ele era o Filho de Deus. Isaías 9:6. Estava cumprido. E outra noite, muitos de vocês na conexão ouviram como citamos umas 60 e tantas escrituras, mais ou menos, eu creio, provando que a escritura diz que aquilo era ele. Satanás tentou outra vez fazer tudo. Certa noite, deitado atrás em um barco, ele o viu dormindo. Isto aqui é Jesus que estava deitado no barco, né? E o diabo viu ele dormindo ali no barco. Então, e ele disse, ele foi Satanás, né? E ele disse, eu o destruirei nesse momento. Porém, ele não pôde fazê-lo. Então, quando Jesus estava deitado no barco, dormindo, e aquela tempestade se levantou no mar, o diabo disse, hoje eu mato ele, afogado, né? Hoje eu afundo aquele barco. Bem, ele procurou tentá-lo, fazendo a coisa errada, mas ele não pôde fazer isso. Por quê? Ele havia sido vaporizado com o repelente da predestinação. Isso não pôde ser enganado. Não. A palavra diz que
ele estaria aqui. Amém. Não há nenhum diabo para molestá-lo, e nenhum outro filho de Deus que está predestinado para tomar o seu lugar. Ele foi vaporizado com um repelente, o veneno de Satanás. Doutores denominacionais nem mesmo tocam nele de modo algum. Ele move diretamente, nada o incomodará. Veem, isto não teve nenhum efeito sobre ele. E então, naquele caso lá do mar, ele estava dormindo e Satanás disse: hoje eu juro que eu mato ele, eu afogo ele, né? E aí ele se levantou, colocou seu pé na borda do barco e disse para o mar: cala-te, aquieta-te. E o mar se aquietou, não é? Satanás estava agitando as águas do mar para fazê-lo afogar, mas ele disse: aquieta-te, mar, e o mar se aquietou, não é? Isso são coisas tremendas e maravilhosas. Eu leio só mais um parágrafo, não é? Bem, eu te farei o bispo de toda a terra. Aí vem as promessas, né? Eu já tive promessa assim também. Quando nós cremos nesta mensagem de Malaquias 4, não é? Eu era presbítero de uma determinada igreja muito boa, e irmãos amados também, e eu então aceitei a mensagem do profeta de Deus de Malaquias 4. E os meus queridos e amados irmãos vieram até minha casa e disseram: irmão, o irmão não está sabendo que o senhor vai ser o pastor regional de toda essa região aqui, de Campinas e adjacências, né, das cidades circunvizinhas. O senhor vai ser o bispo regional. Veja só isso, essa promessa foi feita para mim, para minha própria pessoa, para que eu deixasse a mensagem. E eu pensei um pouco, porque nós estávamos fazendo teologia e já estaríamos quase terminando já, né? Então eles estavam esperando eu terminar a teologia para então assumir o posto de pastor bispo regional de todas as cidades aqui da circunvizinhança. Então eu parei, pensei um pouco e eu disse para os irmãos: olha, irmãos, eu sinto muito ter que dizer isso para os irmãos, eu vos amo, mas isso ainda é muito pouco para comprar a minha fé. Aliás, não teria nada que eu fizesse, não é? Não tinha nenhuma oferta que fizesse eu vender a minha fé. E eu dou graças a Deus por isso, porque isso já faz praticamente 50 anos, não é? Quando nós aceitamos a mensagem, isso não veio por palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Veio pelo poder do Espírito Santo. Por isso que já se passaram praticamente meio século e nós ainda estamos na peleja. E cremos pela misericórdia de Deus que nada que possa acontecer nos tirará da nossa fé, porque não veio a nós pela atitude de um homem sábio, de um doutor, de alguém assim, mas veio pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus. Meus queridos,
Eu vou parar por aqui porque a hora está ficando muito avançada, não é? Nós ficamos no parágrafo 222 e ele permitindo, em nosso próximo programa, nós daremos prosseguimento então daqui em diante do parágrafo 222 da mensagem O Poder de Deus para Transformar. E agora eu convido aos irmãos para nós termos o nosso momento de oração, a oração da fé, a oração que salva o doente e o Senhor o levantará. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia com que tem nos abençoado. O Senhor tem nos chamado para essa palavra, Senhor, palavra profética que não é adquirida no banco do seminário, mas é adquirida pelo Espírito Santo trazido a nossas almas. Pai Santo, agradecemos ao Senhor pela companhia dos nossos irmãos que estão na conexão conosco, que amam essa palavra. Pai bondoso e santo, e agora, meu Pai, essas peças de roupa que foram trazidas e que alguém vai usá-las, eu peço que o Senhor derrame sobre essas roupas, sobre esses lenços, o poder curador, a virtude da cura divina do Espírito Santo, Senhor, e que cada irmão seja abençoado, cada irmã seja curada, cada lar seja abençoado, cada coração abatido, angustiado, seja alegrado pelo Espírito Santo. Ó Deus bondoso de misericórdia, abençoa que cada pessoa que vai usar a roupa fique curada. Esses lenços, ao tocarem nos corpos, que a pessoa também receba, seja qual for o tipo de necessidade, mesmo que não seja uma enfermidade, mas seja uma tristeza, um sofrimento qualquer no coração, na alma, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam todos abençoados, e é para a glória de Deus que nós oramos neste instante. Aleluia. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, e meus irmãos, agradecemos a todos vocês também, porque estão conosco constantemente em nossas programações. Que Deus continue com cada um, fiquem todos com Deus, na graça e na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta juntos em nosso próximo programa. Amém e amém, Senhor Jesus.